Olá, bem-vindos a mais um momento das nossas palestras virtuais. Hoje eu gostaria de contar uma pequena situação que nos fez refletir no tema desta palestra de hoje. No retorno à evangelização de forma presencial aqui em nossa casa, lancei um desafio para as crianças da turma, que foi refletir sobre o que se vê no mundo e que chamamos de violência. O que percebem? Como se sentem em relação a tudo isso? Acontece alguma violência na escola onde vocês estudam? No seu dia a dia? Fizemos então um momento de análise do que se percebe no mundo ao nosso redor. E sim, as crianças percebem muitos atos de violências em diversos âmbitos. E sim, eles se impactam com esses atos de violência. Também refletimos em nossas próprias ações, nos nossos comportamentos. E com todos esses questionamentos em mente, fizemos então um plano de estudo para este primeiro semestre e estamos seguindo com os pontos que eles acharam mais importantes de se analisar um a um. Então, aqui hoje trazemos o mesmo tema, a busca da paz e Jesus. Com as crianças, nós sempre questionamos o que Jesus teria a nos dizer de tal ou qual ponto debatido no dia a dia. Aqui, então, na nossa palestra, vamos fazer alguns comentários provocativos para as suas reflexões, para as buscas de respostas. E para falar de paz, não podemos deixar de refletir no outro lado, no oposto, no contexto onde estamos inseridos desde muito tempo. Ao observar, por exemplo, os noticiários, vamos identificar diversas situações que podemos classificar como atos de violência, seja os assaltos, crimes diversos, guerras. Se ampliarmos os nossos olhares, vamos identificar também, nesse mapa da violência, outras formas, como, por exemplo, a fome, o descaso, a educação precária, a falta de saúde básica, a desestruturação nas famílias, os casos de preconceitos, enfim, a lista é grande e vocês com certeza teriam, vários outros pontos, né, a acrescentar. Enfim, vamos qualificar como violência qualquer ato agressivo que empregue força física ou intimidação moral contra alguém. E geralmente nós, eh, classificamos o outro, o outro como violento. Geralmente fazemos a leitura pela nossa ótica e dificilmente fazemos uma leitura das nossas atitudes, das nossas posturas, enfim, da nossa contribuição nisso tudo. Voltando lá para a turma, quando chegamos nessa parte, o silêncio se fez, porque as conclusões foram tiradas intimamente. Eu vou deixar para vocês também retirarem as suas conclusões, né. E vou lembrar que hoje também nós temos muita leitura boa que pode nos auxiliar na reflexão dessas questões da busca da paz, nessas nessa paz que por muitas vezes nós julgamos tão longe, tão inalcançável. Algumas boas obras para leitura de quem tiver interesse, seria a obra, por exemplo, de Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, e várias outras obras que são originárias dessa, inclusive obras específicas para as famílias, para as crianças. E outra obra que eu gostaria de recomendar é do nosso movimento espírita gaúcho, a obra do nosso amigo Vinícius Lousada, intitulada Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz. E claro, não podemos deixar de indicar a obra mais perfeita para nossas conclusões destas e outras questões, que é
a obra que dá origem a todas as demais, a todos os pensamentos na questão de cultura da paz, que é o Evangelho de Jesus. Nela, nós encontramos diversas reflexões para nossa mudança de comportamento e de compreensão. Jesus já nos ensinava a cultura da paz, já nos dava valiosas dicas para a busca e o encontro com essa paz que tanto almejamos. E, gente, em pleno século XXI, há uma crescente ânsia se formando em torno de cada indivíduo, em cada sociedade, para o encontro dessa paz. E aí nós nos perguntamos: onde está? Como alcançar? Por que evoluímos tanto intelectualmente e mesmo assim sentimos esse vazio, essa falta de algo que temos dificuldade de traduzir, inclusive? Como ter paz com tanta violência ao nosso redor? Como construir um mundo melhor? E a resposta está no Evangelho de Jesus, nessa obra que é um roteiro divino que ainda teimamos em não estudar mais profundamente e nem de seguir. Ainda por diversas vezes, nos nossos dias, nas nossas reflexões, nós não conseguimos compreender o quanto de nós ainda temos que dar para construir esse mundo. E o despertar desta consciência de que precisamos mudar para o cultivo da paz, modificar a nossa prática para ações pacíficas, ainda não conseguimos fazer. Não seria somente uma questão de não fazer o mal, mas de sermos ativos no bem, na construção da paz, de atitudes condizentes e coerentes com o estágio em que estamos entrando no nosso planeta Terra, num mundo de regeneração. Como isso pode nos fazer considerar que a paz não é só uma ausência de guerra ou de atos violentos, mas sim de uma vivência no bem, de reeducação de nós mesmos. A Bíblia e o Evangelho fazem referência diversas vezes à cultura da paz. Jesus disse, isso está narrado lá em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa fala de Jesus nos convida a reconsiderar os princípios da paz, a compreendermos a paz sobre uma nova ótica, sobre novos paradigmas. Todos os ensinos de Jesus nos traz base para essa modificação. E com essas orientações, temos como compreender a paz sobre esse novo prisma. Nesta fala, ele nos deixa claro que essa paz de um mundo materialista, de um mundo que prioriza o vencer, o ser melhor do que o outro, a competição, é uma paz limitada e limitadora. E a que Jesus nos traz é uma paz eh, fundamentada no amor. Ele nos fala de amar os inimigos, de amar o outro como a nós mesmos. E quando ele nos envia mais à frente a doutrina espírita, e que é com ela nós conseguimos reconhecer elementos para compreender a vida sobre um novo ângulo, nos sinalizando para novos paradigmas, para a compreensão da lei divina, da imortalidade da alma. Nos convida para, através de princípios sólidos, buscarmos a construção de uma paz diferente da do mundo, uma paz verdadeira, duradoura. Nos convida para a mudança da essência em nós, para muito além das aparências. Assim, compreendemos, a partir disso, a paz de que Jesus falava. Voltando então lá nas crianças,
ficamos nós refletindo na que a origem dessas atitudes violentas seria uma exteriorização de comportamentos rudes, que no fundo tem como essência o orgulho e o egoísmo, as 2 grandes chagas da humanidade, não a essência que o Cristo tanto nos orientou. Se nós formos também nos referir à obra O Livro dos Espíritos, na questão 799, quando Kardec pergunta, abre aspas, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Fecha aspas, e os nossos amigos do plano espiritual respondem, abre aspas, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Fecha aspas. Aqui os espíritos já nos alertavam que já é tempo de mudança, de toda essa perspectiva da vivência plena da paz, dependendo de uma postura interna para transformar a nossa concepção materialista para uma concepção espiritualista, para além do véu do materialismo, compreendendo a nossa imortalidade, para além de um conteúdo, mas de um sentido de vida transformador. Compreendemos que conforme nos espiritualizamos, damos menos valores às coisas materiais, mudamos a nossa visão, aprendemos a viver de forma mais plena e, inclusive, a atender os propósitos reencarnatórios. E tudo isso, meus amigos, passa pela educação, já conforme Kardec nos dizia. Educação é a aquisição de hábitos que formam o caráter. Vamos entender, então, que a educação é fator determinante na transformação para a evolução da criatura humana. A autoeducação, que significa tirar de dentro, nos traz a compreensão de que carregamos essa essência divina, o que há dentro de nós, para exteriorizar para o mundo, que não é aqueles sentimentos rudes e grosseiros que muitas vezes exteriorizamos no nosso dia a dia. A paz, meus amigos, ela não é passiva, e sim ativa. Lembra que eu falei lá no início das atitudes de violência? Não podemos ficar, então, sentados esperando que o mundo entre em paz. Eu sou responsável pela minha parte. Eu sou responsável pela retirada dessa essência divina em mim. E, internamente, me sentir sereno, pacífico, cumpridor das leis divinas. Já dizia Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E como é que nós estamos nos amando? Olhamos para nós com carinho, com paciência, com tolerância, buscamos compreender o caminho verdadeiro que nos leva ao progresso? No dia a dia, na prática das pequenas coisas no cotidiano, como estamos agindo? Nós precisamos agir na prática do bem, amar a nós mesmos, amar assim o próximo, ter um olhar compreensivo para com todos, ter empatia. Precisamos praticar o bem, precisamos perseverar na prática do bem para assegurar a paz no mundo. Precisamos praticar o cultivo da paz no cotidiano, mas a paz de Jesus precisamos promover
sempre o bem para o cultivo da paz. Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, ele colocou: "Vivei em paz". E como todas as cartas de Paulo, que elas foram escritas para comunidades ou para amigos em outros tempos, mas identificamos o quanto elas são orientações muito atuais, muito útil para nós. Então, procuremos viver em paz e estaremos em paz no exercício da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Nos dedicar ao trabalho íntimo de desenvolver não somente o intelecto, mas de elevar os sentimentos, transformar, trabalhar a nossa moral. Se nós mais uma vez recorrermos às obras de Kardec, na Gênese, lá no capítulo 18, os tempos são chegados, no item Sinais dos Tempos, nós vamos ler lá que, abre aspas, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar material somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente. E o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Fecha aspas. E é essa consciência que nos faz mudar, a buscar melhorar, a buscar avançar, para sair da zona de conforto em que nos encontramos acomodados, para agir no bem, dando sentido à vida e desenvolver cada vez mais as nossas potencialidades e, claro, com isso construir uma humanidade melhor, renovada, pacífica. Jesus nos orientou e continua a orientar a nossa educação. Ele confia em nós. Precisamos ter coragem de abraçar a determinação de promover a mudança, a nossa mudança. Deixar de ser indiferentes para nos entregarmos ao amor. A verdadeira paz ocorrerá na transformação interna, profunda, ativa. Jesus uma vez disse: brilhe a vossa luz. Muita luz e paz a todos nós. Obrigado pela compreensão e até a próxima.